Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos dar mais um aporte nesta minha carteira de dividendos e hoje eu irei aportar nas ações da BB Seguridade. Estão a preços ainda interessantes, tem subido aqui 1,1% na data que eu estou gravando, mas ainda bem abaixo do meu preço teto. E vamos comentar também sobre fatos relevantes que têm acontecido sobre a companhia com a possível prévia dos seus resultados. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Bem, e vamos comentar sobre a carteira de dividendos, patrimônio de 115 mil, já que eu fiz uma transferência de R$800 para o aporte de hoje. Bancos têm reduzido gradativamente a minha exposição, já que eu estou com 45,5%. Energia elétrica, estou aumentando as semanas que eu estou falando aqui no canal, estou aumentando aos poucos. AS Brasil, Taesa e Engie. Também pretendo inserir outras empresas do setor na minha carteira, como a Transmissora Paulista, a Neo Energia, a Copel, entre outras empresas. Seguradoras 14,2%, só tenho BB Seguridade e Sul América, também pretendo aumentar mais um pouco. E talvez no futuro eu insira a Caixa de Seguridade e também a Porto Seguro. Água e Saneamento, Copasa 7,1% e Siderurgia 4,4%. E no quesito ativos, Banco Santander é a maior posição, estou aqui com 14,5% em SAMB4 e 6,9% em SAMB3. Então, Santander já foi mais de 40% da minha carteira, não vendi nenhuma ação, pelo contrário, deixei lá, as ações passaram no meu preço teto, mantive em carteira, peguei os dividendos da empresa e acabei aportando em outras empresas. Não vejo necessidade de vender uma boa empresa que tenha apresentado resultados consistentes e sistematicamente me paga dividendos. Banco Brasil, 14%, está de graça, uma das ações mais baratas da bolsa. BB Seguridade, 9,5%, também outra ação muito boa. Taesa, que eu pretendo retomar os aportes novamente, as ações subiram um pouco. Estou torcendo para que as ações caiam um pouco antes de agosto, já que usualmente a Taesa anuncia dividendos tanto em agosto, novembro e dezembro. E além do mais, a companhia tem 6 projetos em andamento e no futuro, em 2022 e 2023, esses projetos serão entregues, consequentemente um incremento aí de receita para a companhia. Itaú 7,6%, Copasa pretende aumentar os aportes 6,8%, Verbasa Taesa 4%, que eu prefiro Taesa 11%, IRB na quarentena, Banco Bradesco, Sula 4%, que eu também pretendo aumentar, Engie 0,5% e Sanepar. A Engie aqui, se continuar nesses preços, eu pretendo no futuro que a Engie se torne uma das parcelas relevantes da minha carteira, junto com a AS Brasil e também aqui com a Taesa, já que é uma gigante do setor e tem receitas bem diversificadas. E a tendência é que continue assim, uma empresa bem sólida e a Engie não para de investir, apesar do grande tamanho da companhia. Então vamos comentar sobre fatos recentes da BB Seguridade. A companhia tem caído forte aqui, 24%, está caindo mais do que as ações da UI, 24% desde esse topo aqui, na metade de dezembro de 2020. Está hoje cotada em torno de R$22, R$23. E temos que mencionar um fato seguinte, aqui o aluguel de ações, essa linha em laranja. E percebemos que o aluguel de ações, a quantidade de ações alugadas, subiu forte, principalmente aqui de dezembro até fevereiro de 2022. Que foi usualmente quando as cotações começaram a cair da BB Seguridade. Então, quantidade de ações alugadas maior, o mercado está prevendo possível queda nas ações, já que há um sentimento negativo sobre os papéis. E percebemos aqui que também houve um crescimento desde maio até julho, início de julho, mas também já está caindo aqui desde agosto. Consequentemente, aqui o mercado está, digamos, meio lateral, esperando IPCA e GPM, resultados que a companhia reporta mensalmente para a SUSEP, que iremos ver nesse vídeo, para tomar alguma possível decisão, já que as ações caíram muito e é uma empresa que tem consistentemente mostrado resultados sólidos. E tudo pode acontecer, as ações podem continuar caindo mais ou também ficarem nesses preços aí durante meses ou até mesmo subir. Não tem como se prever o que pode acontecer com a ação no curto prazo. E a companhia também mencionou um fato recente, fez um aporte na Brasil Prev devido a essa alta do IGPM, mas segundo os modelos da companhia, eles não estão prevendo uma insuficiência de capital. Fizeram isso apenas por prudência devido a essa alta do IGPM de 14,4% apenas em 2021 no acumulado. Então, anunciaram aqui 1 bilhão em dividendos e está previsto para ser divulgado após os resultados do segundo trimestre de 2021, que irá ocorrer no dia 2 de agosto. Então, isso casa com o histórico de dividendos da companhia, quando ela sempre anuncia tanto em fevereiro como em agosto, a data com nesses meses. Então, é provável que o dividendo seja anunciado
no começo de agosto, ou seja, a data com em torno aí na primeira ou na segunda semana de agosto. E esse valor de 1 bilhão representa 52 centavos, dividend yield de quase 2,3% nas cotações atuais. E além do mais, após o meu aporte de hoje, eu vou ficar com 510 ações. Isso vai me gerar R$ 662 de dividendos. E lembrando que não tenho só essa ação em carteira, BBSE, Banco Brasil, AS Brasil, Taesa, Engie e Banco Itaú costumam anunciar dividendos em agosto. Além de outras empresas que também costumam anunciar dividendos em agosto, como eu fiz um vídeo recente aqui no canal e eu vou deixar no card acima. E outro ponto interessante, GPM desacelera para junho e PCA também está um pouco acima da meta do Fox. E temos aqui o relatório mais recente, as expectativas do mercado estão prevendo o IPCA de 6,11% para 2021. Para 2022 já estão prevendo o controle, 3,7%. E GPM aqui em torno de 4,5%, no máximo 4,6%. Então, se realmente isso aqui for entregue, consequentemente não trará tantos impactos significativos na BB Seguridade. E, consequentemente, a empresa voltará a seus resultados estáveis e bem como dividendos. A companhia sofreu os impactos principalmente na Brasilprev, no lucro líquido ajustado, mas, como estamos vendo aí, provavelmente isso será passageiro na companhia. E não só isso, a Brasilseg, outra parte relevante dos seus resultados, teve uma sinistralidade um pouco acima da média devido à pandemia. Aqui a sinistralidade pontilhada, excluindo a pandemia. E também eu não imagino que isso irá durar por muito tempo. E um bônus aqui, já que a BB Seguridade se beneficia do Banco Brasil, crédito rural do Banco Brasil eleva o volume de recursos em 17%. Estão prevendo aqui 135 bi de volume de crédito rural ofertado na safra 21-22. Consequentemente, a BB Seguridade é uma das companhias que assegura parte relevante dos seguros rurais. E não à toa isso, aqui os prêmios emitidos por ramo, teve 1 bilhão de prêmios emitidos, 433 milhões foram de prêmios rural. Outra parte relevante aqui, seguros de vida. Mas os dados mais recentes, de maio de 2021, temos aqui vida, cresceu 27,2%, rural cresceu 28%, quase meio bilhão de prêmios emitidos no ramo, e no total 1 bilhão ao todo, com um crescimento de 21,6% em relação a maio de 2020. E se englobarmos os 5 primeiros meses de 2021, teve aqui 4,3 bi de prêmios emitidos total, boa parte aqui rural e seguros de vida e presta misto. E com a bronca total, conseguiram crescer 12,4% em prêmios emitidos em relação aos 5 primeiros meses de 2020, porém o mercado cresceu 19,1%, excluindo a BB Seguridade. Então, esse é um ponto aí negativo aqui na companhia, está conseguindo crescer, mas não a níveis do mercado. Outra parcela relevante nos seus resultados é a Brasilprev, conseguiu crescer aqui em contribuições e também na reserva da companhia. E no acumulado também cresceu 27,5% em contribuições para a Previdência e as reservas da companhia também cresceram 7,1%. E por que isso é interessante? Porque quando olhamos os negócios de participações da companhia, já que a BB Seguridade é uma holding, então ela tem negócio aqui, Brasilseg, Prev, Cap, Dental e também a BB Corretora. Mas boa parte aqui é oriundo tanto da Brasilseg, da Brasilprev e da BB Corretora. Consequentemente, Brasilseg e Brasilprev estão reportando aí resultados bons, não a níveis do mercado, mas ok para a companhia devido ao grande tamanho que ela tem no momento, então ponto positivo aí para a companhia. Caso essa sinistralidade caia, esse GPM também amenize no próximo ano, é esperado que a companhia retome seus resultados bons ou até mesmo crescentes nas quais foram vistos em anos anteriores e consequentemente os dividendos também tendem a crescer. Dividend yield 6,6% nos últimos 7 anos, apresenta resultados consistentes e sólidos desde o IPO em 2013, tem múltiplos baratos, um PL de 11,5, é barato em relação às suas médias de 14 vezes, 17% abaixo das médias. E o mercado está enxergando aqui um PL projetado de 10,5 até 8,8 para 2023. Ou seja, estão esperando crescimento nos lucros para 2021, 2022 e 2023. E se o PL projetado é menor que o PL atual, então claramente isso está dizendo que estão projetando lucros maiores nos quais foram auferidos nos últimos 12 meses. Dividend yield projetado, temos que olhar para 2022 e 2023, 8% e 9%, sim, na normalidade, nesses preços atuais. Caso a companhia mantenha aquele payout de 80%, 90%,
certamente esse dividend yield supera 7 e 8% tranquilamente com os resultados que a companhia consegue gerar. Preço teto, R$ 33,00, considerando a média dos dividendos nos últimos 5 anos, pagou R$ 2,02 por ação. Mas teve efeitos não recorrentes em 2018 e em 2020, e na normalidade, aqui excluindo não recorrentes e considerando o payout de 85%, temos um dividendo de R$ 1,66, digamos assim, na tranquilidade da companhia, sem efeitos não recorrentes. Então, o preço teto sobe para os R$ 27,00, para ter uma remuneração de 6% do meu capital investido apenas em dividendos. Hoje, as ações estão em R$ 22, R$ 23,00. Então, vamos aqui para a corretora Clear realizar o aporte de hoje, que é o primeiro aporte da semana. Tem aqui a BB Seguridade, R$ 22,80 e no fracionário R$ 22,90. Dessa forma, ordem enviada com sucesso, comprei 35 ações por R$ 22,90 na data de hoje, 12 de julho de 2021. Então, perfeito, realizando aí aportes aos poucos na minha carteira de dividendos. Várias ações da minha carteira estão abaixo do preço do teto, vou comprando aos poucos, não tem necessidade de um grande aporte. A ação X está um preço teto ali, está abaixo do preço teto, vou comprando pouco. Comprei um pouco da AS Brasil, comprei um pouco de Banco Brasil, hoje eu comprei um pouco de BB Seguridade. Aumentei um pouco minha parcela na Copasa após essas quedas. Recentemente entrei devagar nas ações da Engie, abaixo do meu preço teto de R$ 40,00. Ferbasa passou meu teto, estou esquecendo de estar parado na carteira. IRB está na quarentena. Banco Itaú, vejo o Banco Bradesco mais interessante no momento, mas também não está tão caro assim. Santander também está próxima do preço teto, passou um pouco. Sanepar também está barato, mas hoje eu prefiro um pouco mais a Copasa. Sul América abaixo do meu preço teto de R$ 12,00 e a Taesa também abaixo de R$ 38,00. Então, se a Taesa cair mais um pouco, eu pretendo retomar os aportes, já que são belíssimas empresas com resultados consistentes e que muito provavelmente continuarão aí durante 3, 5, 10 anos gerando resultados consistentes e sistematicamente pagando dividendos. Então, no médio e a longo prazo, o nosso risco é diluído na medida que essas empresas vão pagando dividendos para nós, porque preço médio menos os dividendos recebidos vão a zero para boas empresas. E comente aí abaixo qual ação você está comprando no momento. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.